E aí, gente? Vamos nós, vamos nós. Vamos dar continuidade aqui. Você tem lido sua Bíblia? Você tem buscado ao Senhor? Você tem percebido a mensagem de Deus te atraindo, te chamando para perto, te conectando com Ele? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Fixa teus olhos, fixa a tua atenção naquilo que vamos dizer, que é espiritual, aquilo que é, sabe, o agir de Deus, o mover de Deus. Porque tem muita gente, meu Deus, como tem gente, muita gente, sabe, muito ligado naquilo que está acontecendo de forma natural, nesse tempo, nesses dias. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus também está se movendo, Deus também, sabe, está arrebanhando o seu povo, está atraindo o seu povo a uma comunhão, a uma intimidade. Os homens, eles podem se expressar, os homens, eles podem usar os meios que eles quiserem usar, mas lá dentro tem que haver a sinalização, sabe, de que o método, o meio que está sendo usado é o Senhor movendo, para que não sejamos levados por emoções, para que não sejamos levados por sentimento, para que não sejamos levados por aquilo que fazemos de uma forma mecanizada, de uma forma engessada, mas que deixemos Deus agir, que deixemos Deus trabalhar em nossas vidas. O Salmos 50, ele traz justamente essa percepção, ou seja, Deus, ele se revela, Deus, ele se manifesta como sendo o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Tudo, todo domínio, todo governo, todo poder está aí nas suas mãos. E aí, o salmista traz para nós justamente esse texto aqui. Olha o que o salmista fala. Salmos 50. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. O que é que esse texto fala? Gente, Deus, ele é todo poderoso, Deus, ele é santo. Tudo aquilo que estiver no caminho, tudo aquilo que estiver concorrendo, tudo aquilo que estiver militando, tudo aquilo que estiver batalhando contra o agir, o mover de Deus, cai por terra, vira pó, vira cinza. E aqui ele não está falando das nossas vidas, ele não está falando do ser humano, porque o propósito de Deus é justamente nos arrebanhar, é nos salvar. Temos que ser encontrados nele. Temos que ter a sua palavra fluindo dentro de nós. E aí o texto continua dizendo assim: chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Isso é a realidade da época que foi escrito, certo? Por isso que está falando desse sacrifício. Então, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Você sabia que Deus é juiz? Porque muita gente quer justamente a questão do Deus é amor, Deus ele é bondade, Deus na sua infinita bondade e misericórdia. É a mais pura verdade. Mas Deus ele é juiz. Ou seja, se nós conhecermos aquilo que Deus como juiz deixou para nós, vamos dizer como cartilha, como ensinamentos, nós não seremos pegos por aquilo que o não cumprimento das ordenanças divinas, nós não seremos pegos, nós não seremos atingidos por aquilo que são as ordenanças divinas. Na verdade, nós estaremos justamente naquela frase que diz o seguinte: achegai-vos, benditos do meu Pai, achegai-vos, entra no gozo do teu Senhor, entende? Então, continuando aqui, ouve, povo meu, eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Quando a Bíblia fala que Deus ele protesta contra ti, ou seja, gente, nós não somos perfeitos, mas Deus nos chama a um alinhamento. Deus ele nos chama à perfeição. Deus ele nos chama a uma correção. Deus ele nos chama justamente para, sabe, nos alinharmos com aquilo que ele mesmo tem para nós. Aí ele continua dizendo, não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Ou seja, olha, o povo nessa época já estava vivendo mecanizado, já estava vivendo uma religião, uma religiosidade, fazendo as coisas por fazer, por tradição. Vamos trazer para um calendário de hoje, um calendário normal. Por exemplo, as pessoas estavam vivendo por Carnaval, Semana Santa, São João,
né? Aí Natal, aí depois Carnaval, São João, Semana Santa, né? Já perdi até a sequência, né? E Natal, ou seja, o povo aqui, né, que é o povo escolhido por Deus, que era o povo judeu, já estavam mecanizados, ou seja, estavam vivendo aquilo que Deus tinha estabelecido de uma forma engessada. Não chegava mais diante de Deus, porque você vai entender o restante do texto aqui, né? Da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, né? Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga a Altíssimo os teus votos. Olha, sacrifício de louvor. A Bíblia diz que o nosso culto racional, né? É um culto racional, é a nossa vida como sacrifício de louvor a Deus. Não é sacrifício botar pedra na cabeça, né, caminhar descalço, andar de joelho, no sol quente. Não! Cristo já realizou o sacrifício perfeito. Agora, a nossa vida em louvor e adoração a Deus, né, porque a nossa carne ela não se converte. Quem se converte é o nosso espírito. Você sabia disso? A nossa carne ela não se converte, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Aquele que estiver mais alimentado, aquele que estiver mais fortalecido, domina o outro. Você sabia disso? Domina. Então, se você alimentar a sua carne com o pecado, com os prazeres do mundo, seu espírito vai estar fraco, porque não tem como você alimentar os dois ao mesmo tempo. Agora, quando você alimenta o seu espírito, quando você se reveste, né, da vida de Deus, de tudo aquilo que Deus realmente, né, tem para fazer fluir na sua vida, aí você fortalece o seu espírito, sabe? Aí, então o pecado vai ficando distante, sabe? Essas coisas que desagradam a Deus vai ficar distante. Então você vai na direção justamente da intimidade com Deus, do sacrifício de louvor a Deus, de adoração a Deus, né? O que arde, o que arde no seu coração é o propósito, o firme propósito, né, de honrar ao Senhor, né, de viver para Deus. Aí muita gente fala, mas aí é impossível. Você nem provou, você nem fez o sacrifício. E o que é sacrifício? De louvor. Ou seja, dominar a tua carne, dominar a tua vontade, sabe? Trazer o teu eu, a tua carne, a tua alma, a tua natureza em sujeição ao senhorio de Cristo, vivendo aquilo que Deus mesmo já tem comunicado no teu coração. Não buscar a Deus, gente, pelo amor de Deus, pleno século XXI, buscar a Deus por aquilo que Deus pode dar. Sabe, Deus ele sempre vai nos assistir, Deus ele sempre vai nos assistenciar, mas ele quer ser muito mais do que um mero pagador de boleto. Deus ele quer ser muito mais do que aquele que supre as tuas necessidades naturais, mas ele quer suprir as tuas necessidades espirituais, porque no dia em que você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, você verdadeiramente vai provar que tudo ele fará, até aquilo que você nem desejou, até aquilo que você nem sonhou, e até mesmo aquilo que você julgava, considerava que você não tinha força para vencer. Por quê? Porque na sua carne, na sua força, no seu racional, você não vence. Você não vence. Porque as coisas, né, naturais, elas são vividas de forma natural. Mas as coisas espirituais, gente, só vive de maneira espiritual. Então, se você tiver intimidade, comunhão com Deus, que é espírito, né, então você irá comungar, né, das coisas de Deus, e Deus vai vir, né, e fará morada em você, e tudo aquilo que você julgava que não tinha força para realizar, Deus vem e te dá essa força, né? Aí continuando aqui, diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse é o propósito. Deus ele quer fazer uma parceria com você, sabe? Eu tenho algo que eu sempre digo para mim mesmo, que quando nós nos associamos com Deus, né, nós entramos nessa sociedade, onde nós não entramos com nada, e Deus, sabe, ele dá tudo para nós. Ele compartilha conosco tudo. Porque nós sabemos que numa sociedade terrena, numa sociedade natural, né, existe a proporção, né? 50 por 50, 70 30, né, 60 40, ou seja, aí os homens vão decidir, né, como será essa sociedade. Mas com Deus, Deus diz, rapaz, olha, só é o que eu desejo, é o que eu quero, só em você estar aqui em sociedade comigo, porque Deus vai perceber o teu coração, que realmente há sinceridade, né? Vai perceber que há honra, né? Deus vai perceber que há fidelidade. Aí Deus, pronto, então tá fechada a sociedade. Então tudo aquilo que você me pedir não será, sabe, empecilho, não será difícil. Por quê? Porque você tem cumprido todos os meus preceitos. Né? Então, esse é o Salmos 50, né? Esse é o Salmo 50. E aí eu separei alguns versículos aqui, para nós fazermos alguns links, né? Então, ó, lá em Isaías, né, 40, 26, diz o seguinte, olha o que é que diz, ó, levantai ao alto os vossos olhos e vede
Quem criou estas coisas? Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Delas é das estrelas. Né? Ele as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza, né, da sua força. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Né? Então Deus é criador dos céus e da terra. Não há nada impossível para Deus. Né? Mas assim como não há nada impossível para Deus, né? E você não pode limitar Deus e não conseguirá limitar Deus, sabe? Vivendo uma vida, vamos dizer, indiferente, né? à soberania de Deus, né? À sua majestade. Por quê? Porque Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Né? Deus, ele procura os corações totalmente seus para se manifestar forte. Né? Deus, ele diz que ele está à porta e bate, aquele que abrir, ele entrará, ceará com ele e ele, né, comigo. Ou seja, intimidade. Deus é um Deus de intimidade. Ele é criador dos céus e da terra, mas é um Deus de intimidade. Né? Criou, né, todos nós. Né? Então tudo está nas suas mãos. Né? Tudo está nas suas mãos. Né? E ele, o que ele mais busca de nós? Né? A obediência. Aí continuando aqui, versículo 8, que nós vamos entrar justamente nessa questão da obediência. Né? Em 1 Samuel, né, tem como referência o versículo 8, ó, 1 Samuel 15, 22. Porque no versículo 8 de Salmos diz assim: não te repreendo por falta de sacrifício, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas ofertas dias após dia. Né? Muitas vezes a gente acha que aquilo que nós, né, damos a Deus, como tipo dízimos, ofertas, sei lá, esmola, o que você possa fazer, né, de forma natural, olha, se estiver desprovido de fé, tá entendendo? É só uma doação. É válida a doação? Claro que é válida a doação. Agora, você fazer porque você está esperando ganhar algo multiplicado, né, com relação àquilo que você deu? Não. Nada que você faça substituir aquilo que Cristo fez por sua vida. Nada do que você faça substitui aquilo que Cristo fez por sua vida. Se não foi Cristo que fez por mim, te salvou, te libertou do pecado, te libertou da condenação eterna, né? Trouxe para você justamente uma nova vida que está disponível para você viver de forma intensa. Olha o que é que diz 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Estava falando com relação à forma mecanizada que o povo judeu, naquela época, centenas e centenas de anos antes de Cristo vir, né, o povo estava mecanizado, fazendo aquilo ali por mero ritual. Né? Como a Bíblia diz, esse povo me honra, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Gente, isso é os textos bíblicos, sabe, que nos chama justamente a responsabilidade de uma comunhão, de uma intimidade com Deus. Para de olhar, sabe, para aquilo que é natural. Não compara Deus com aquilo que é natural. Sabe, não compara Deus com as tuas limitações. Não compara Deus com as tuas dificuldades. Sabe, mas abre teu coração. Sabe, busca a Deus. E a Bíblia diz assim: busca a Deus enquanto se pode achar. Porque chegará o dia, gente. Chegará o dia. Sabe, a Bíblia diz que andarão de mar a mar, de continente a continente, querendo ouvir a palavra e não encontrarão quem pregue. Por quê? Porque a igreja do Senhor já tem sido arrebatada, né? Então vamos continuar aqui. Oséias. Olha o que é que diz Oséias 6,6. Que diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Quando a Bíblia diz que o que eu quero é misericórdia, gente, quando a palavra de Deus fizer parte da sua vida, você vai perceber que você, né, começa a tratar com as situações do dia a dia de uma forma diferente. Por quê? Porque você agora tem justamente, né, o Espírito de Deus te guiando, te conduzindo, e você não toma decisões precipitadas, você não age de forma tempestiva, você guarda a sua língua, a sua boca, né, você se preserva, você é o pacificador. Né, como diz o Senhor, né, bem-aventurados os pacificadores, né, porque deles é o reino dos céus. Né? Mas eu só preciso ser pacificador. Você precisa nascer de novo. Você precisa crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, crendo com o coração e confessando com a boca que Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te dar vida, para te livrar da morte eterna. E viver para Cristo, reconhecer Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, não é só pelo fato de que você não irá para o inferno, mas é pelo fato da gratidão, né, de Deus ter disponibilizado. E assim como Deus disponibilizou o presente, você aceitou. E quando você aceita, né, você vai perceber, né, que há um envolvimento, né, uma percepção de coisas, sabe, de algo, sabe, que você vivia e desagradava a Deus e não percebia. Né, você vai perceber a forma como realmente honra e agrada a Deus.
Você não vai poder criar subterfúgios, você não vai nem conseguir criar subterfúgios, criar regra, criar maneira, não. Porque Deus ele vai escancarar diante de você a sua falta, Deus vai escancarar diante de você a sua falta, Deus vai escancarar diante de você as suas falhas, mas para te expor? Não, para te expor não, para te corrigir, para te amar, para que você realmente identifique aquilo que não honra a Deus, aquilo que desagrada a Deus. Então, quando você identifica aquilo que desagrada a Deus, você vai buscar, né, justamente aquilo que agrada a Deus, que não é a sua regra, não é a sua maneira, mas você vai saber por meio do Espírito Santo onde você buscar esse conhecimento. E como base, como referência mesmo, para a gente encerrar esse vídeo aqui, versículo 5 de 1 Tessalonicenses 5, né? É tremendo esse texto. Nossa, como ele é tremendo. Olha o que é que diz esse texto aqui, e nós vamos ler a partir do 15, mas se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que está falando sobre a volta de Cristo, né? Está falando justamente sobre a nossa preparação, como nós temos que nos comportar enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí muita gente fala assim, ó, tá vendo? Deus disse que tem que dar graça em tudo. Capotou o carro, tem que dar graça em tudo. Faliu a empresa, não, Deus disse que tem que dar graça em tudo. Não, tomou um prejuízo, Deus disse que tem que dar graça em tudo. Epa, não, Deus não está falando que você vai dar graça em tudo, né, por aquilo que o diabo, que mata, rouba e destrói, né, conseguiu brecha, né, na sua vida para justamente ocasionar esse tipo de situação. Deus não está pedindo para você honrar a sua derrota. Deus não está pedindo para você honrar. Mas, apesar de, ainda que, né, como já tem, né, o texto de Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, ainda que, ou seja, eu vou honrar o Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, porque a vontade de Deus é dar graças, tá entendendo? A vontade de Deus não é a circunstância, não é a circunstância, porque aí é como se fosse meio, parece algo, eu digo, meu Deus, como assim? É uma montanha russa? Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse assim, ó, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, e ainda a Bíblia ainda diz, né, que vem o dia mau, né? E a gente tem que estar firme para resistir o dia mau. Ou seja, o dia mau vem, as circunstâncias vêm, e aí a gente vai honrar as circunstâncias, a gente vai honrar o dia mau? Não. A gente vai honrar o Senhor, que nos sustenta nesse tempo. A gente vai honrar o Senhor, né, que nos dá estratégia, que nos dá a graça, que nos dá o livro. Foi Jesus que disse, aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, não é porque, agora eu estou caminhando com Deus, meus problemas se acabaram, não vou ter problema nunca mais. Problema você vai ter, porque você está nesse mundo, e é da essência desse mundo os problemas, é da essência desse mundo as situações. Mas vou te dar uma boa notícia, Deus te chamou para ser solucionador de problema. Deus te chamou, né? Sabe, como se fosse uma empresa móvel aqui nesse mundo para solucionar problemas. Por quê? Porque a vida de Deus habita em você. Porque agora você tem a habilidade, você tem a sabedoria de Deus por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Lembra que Jesus dizia que tudo aquilo que ele falava, né, ele falava justamente para os seus, porque o mundo, a sabedoria do mundo, né, a sabedoria do mundo ela não comunga das coisas de Deus, mas a sabedoria divina justamente vai de encontro àquilo que é a sabedoria do mundo. Então, quando diz aqui, né, deem graças em todas as circunstâncias, aí tem gente que está louvando a derrota, tem gente que está honrando o fracasso, tem gente que está honrando, sabe, aquilo que o diabo tem feito, né, na vida deles, e aí, não, graças a Deus. Graças a Deus? Como assim graças a Deus? Né? A gente tem que louvar a Deus pelo livramento, né, por aquilo que independente de a situação que se levante, é isso que Deus está dizendo aí, a situação que se levante, se mantenha firme, dê graças a Deus, honre a Deus, bendiga ao Senhor, né, em todo o tempo, independente da situação, não é por causa da situação, porque tem gente que honra a situação, honra a derrota, glorifica a derrota, e Deus diz, não estou dizendo isso, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, é o texto bíblico. O meu povo, eu vou procurar o texto, vou colocar lá na referência, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, isso implica dizer que quanto mais conhecimento eu tiver, tá entendendo? Menos eu vou estar me envolvendo, menos eu vou estar, né, vamos dizer assim, de aliança
né, de amizade, de intimidade com o fracasso, com a derrota, sabe, com aquilo que, né, busca justamente tirar o foco, né, da minha caminhada cristã. Até porque se você ler 1 Tessalonicenses completo, ele está falando justamente da vinda de Cristo. Está falando de uma postura que nós temos que ter, justamente por quê? Porque quanto mais o tempo se aproxima, mais o negócio vai ficar arrochado, mais o negócio vai ficar apertado. Né? E eu não quero aqui fazer o discurso, né, do desespero, o discurso, né, vamos dizer, o discurso né, do medo. Não, de jeito nenhum. Né? Mas uma coisa que nós temos que ter como cristãos é firmeza, é ousadia, é intrepidez, é segurança. É segurança. Nós começamos essa jornada falando justamente disso. Entender, compreender aquilo que Deus, né, deseja para nós, aquilo que Deus tem para nós. E uma vez que nós somos iluminados, né, com o conhecimento do Senhor, não é, de certa forma, assim, apenas um privilégio, mas também é uma responsabilidade. É um privilégio, por quê? Porque Deus encurta as coisas, né? Deus encurta a caminhada, Deus encurta, né, aquilo que nós iríamos viver, Deus encurta por quê? Porque nós não estamos perdendo tempo com o pecado, nós não estamos perdendo tempo com os pesos e o embaraço, que muitas vezes impede que nós venhamos a correr com diligência aquilo que Deus nos confiou. Mas, por outro lado, também é uma responsabilidade, porque se nós cremos, nós temos que crer. Se nós vivemos, nós temos que viver. Se nós falamos, aquilo que nós falamos tem que estar em linha com aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Esse é o seu canal. Se me ouvir, conforme Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Curte, comenta, compartilha, né? Espalha mesmo essa mensagem e deixa Deus, sabe, te usar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus, sabe, te conduzir nessa jornada, realizando tudo aquilo que você julga que na sua força não é possível. E verdadeiramente não é possível, porque os impossíveis para o homem é possível para Deus. E Ele quer estar contigo, né, todo o tempo nessa jornada, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Menor Thalita, hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz, vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, para as notificações. Tchauzinho!